paz do Senhor, graça e paz para todos e para todas que nos assistem, a todos os membros, principalmente da Igreja Batista Independente Unido dos Vales. Nessa quarta-feira, que normalmente é o nosso culto de doutrina, estaríamos no templo aprendendo as doutrinas do Senhor, eu senti no meu coração de trazer uma reflexão à igreja acerca de um assunto que diz respeito muito à nossa saúde espiritual, que se chama família. Quando eu disse que diz respeito à nossa saúde espiritual, porque o diabo sabe que quando algo acontece à nossa família, nos abala. Espiritualmente nós ficamos muito abalados. Então eu quero trazer uma reflexão. Eu quero começar lendo Efésios, capítulo de número 6, do versículo de número 11 ao versículo de número 18, que é um texto bastante conhecido nosso, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Vou repetir: pois a nossa luta não é contra pessoas. Como é difícil entender isso. Mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém. Eu quero falar só até aí, até o versículo de número 13. Amados, um texto bíblico que me veio à minha mente para refletir um pouco sobre a nossa família, por incrível que pareça, foi o texto que fala do endemoniado gadareno, o endemoniado da cidade de Gadara, que todos nós conhecemos bastante essa história. Talvez a gente não consiga enxergar uma conexão da história do endemoniado gadareno com a família, mas existe sim uma conexão. E é sobre isso que eu gostaria de falar. A cidade de Gadara, eu peguei aqui, ela era uma das 10 cidades autônomas da Decápole. A Decápole, na verdade, era um grupo de 10 cidades romanas do Império Romano. A gente sabe muito bem que Israel fazia parte do Império Romano naquela época, e existiam 10 cidades que ficavam próximos ao Mar da Galileia e ficava quase que na fronteira com a Síria. Fazia parte do Império Romano, ou seja, era uma cidade que tinha muitos habitantes judeus e tinham também não judeus, porque ela ficava bem próximo à fronteira. Então, a cidade de Gadara ela era situada a sudeste do Mar da Galileia. Ela ficava exatamente na região da Galileia. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que naquela cidade moravam judeus. Moravam pessoas do povo de Israel. E essa história ela relata que nessa cidade, na verdade essa cidade só ficou famosa por causa de um morador seu. Essa história se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 5,
a partir do versículo 1, eu vou ler alguns versículos que falam sobre esse endemoniado. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, Jesus e os seus discípulos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Preste bem atenção. Nós temos um homem que estava, vamos dizer assim, no estágio mais avançado, na verdade, no último estágio de possessão. Ou seja, é naquele estágio em que ele perde completamente a consciência. É um estágio em que ele perde completamente o juízo. É um estágio, usando um ditado como analogia, um estágio em que ele é simplesmente um passageiro. Ele não está mais no controle da sua vida. Ele não controla mais. Existem outros estágios, amados, de possessão demoníaca, em que a pessoa, ela está no controle. Ou seja, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela passeia, ela vai ao cinema, ela faz coisas em que ela está no controle. Agora, tem momentos, e normalmente a gente observa isso quando vamos fazer uma oração, em que o demônio se manifesta. Muitas vezes a gente até se assusta, não esperava que aquela pessoa pudesse estar possessa, ter um demônio a possuindo. Mas aquele estágio era um estágio em que ela, de certa forma, ainda mantinha um controle sobre a sua vida. Ela ia para onde ela queria, ela fazia o que ela queria, embora tivesse dentro dela uma influência, uma possessão demoníaca. No caso do endemoniado gadareno, não. Ele é o último estágio. Ele simplesmente é um passageiro, ele não controla mais. O juízo dele está completamente dominado pelo demônio, ou na verdade, no caso dele, por demônios, porque nós vimos nessa leitura, nessa história, que eram na verdade em torno de 2.000 demônios, considerando, e há uma controvérsia, que uma legião eram 2.000 soldados. Tem outros historiadores que acham que uma legião eram 6.000 soldados. Tinham naquele homem de 2.000 a 6.000 demônios, para você ver. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros e ele se feria com pedras, ou seja, era um homem praticamente louco. Era um louco, um homem sem consciência, sem juízo, que morava no cemitério, andava provavelmente nu, se feria com pedras e estava completamente à margem daquela sociedade. Agora, uma coisa chama a atenção. O que chama a atenção, amados, é que uma pessoa, quando se encontra nesse estado, ela simplesmente é deixada naquele estado. Ninguém, amados, que não seja parente ou familiar, vai se importar com uma pessoa dessa. Provavelmente, amados, as pessoas daquela cidade não se importavam, sabiam da história dele, e como ele estava lá no sepulcro, no cemitério, fora da cidade, deixa ele lá. Não é meu parente, não é meu familiar, então deixa ele lá. Só que a Bíblia diz o seguinte: porque tendo sido
muitas vezes preso com grilhões e cadeias, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões, ora, a Bíblia está dizendo que muitas vezes tentaram tirar aquele homem daquele estado. Ora, quem foi que tentou tirar aquele homem daquele estado? Eram as pessoas da cidade? Você acha que as pessoas daquela cidade se importavam com aquele homem? Lembre-se que quando Jesus repreendeu e expulsou os demônios dele, que ele recobra a consciência, as pessoas daquela cidade pediram para Jesus sair do meio delas. Ou seja, aquelas pessoas, as pessoas da cidade não se importavam com aquele homem. Ora, então quem foi que tentou por diversas vezes prendê-lo com grilhões? Só tem uma resposta: a família. A família é a única resposta possível para a gente entender que existiam pessoas que por muitas vezes tentaram prender com grilhões, ou seja, por muitas vezes foram até o sepulcro, até o cemitério. Quem foram essas pessoas? A família. A família daquele homem não desistiu dele, e é isso que eu acho bonito. Uma família não pode desistir dos seus. Por mais que os seus se encontrem em uma situação terrível, você não pode desistir dos seus. Muitas vezes a gente desiste de um familiar por algo pequeno, por coisa bem menor. Olha o estado desse homem. Olha o estado, o nível de possessão desse homem. Mas o que eu acho interessante e ao mesmo tempo bonito é que tinha alguém, ou tinham algumas pessoas que não desistiram dele. Aí diz assim, que por muitas vezes prenderam com grilhões e outras vezes com cadeias. Ou seja, a família tentava de diversos modos, ou seja, ela não desistia. E lá na frente diz assim, e ninguém o podia amansar. Tem outra versão que diz que pessoas iam para tentar segurá-lo, mas ninguém podia conter com a força dele. É por isso que diz, e ninguém podia amansar. Ou seja, tentaram prendê-lo com grilhões, tentaram prender com cadeias, e eu, por curiosidade, coloquei a diferença de grilhões para cadeias. Os grilhões eram de uma estrutura mais forte, era de uma estrutura de um ferro mais forte, ou seja, ele era mais grosso do que as cadeias. Cadeias, vamos dizer assim, era como se fossem umas algemas. Os grilhões eram algo mais resistente, mais forte. Era uma espécie de um bracelete. Então aquele homem, ele quebrava. Um homem quebrar uma espécie de um algema, um homem quebrar um bracelete de ferro, para você ver a quantidade de demônios que aquele homem estava possuído. E interessante, amados, que o que chama a atenção é que a Bíblia relata 3 tipos de tentativa, com cadeias, com grilhões e com pessoas. Isso mostra claramente que a família não desistia dele. É isso que me chama a atenção. E muitas vezes a gente desiste dos nossos familiares por menos. Por bem menos a gente desiste dos nossos familiares. Esposas que desistem dos seus maridos. Maridos que desistem das suas esposas. Esposas que desistem dos seus filhos. Aí não tem mais o que fazer, aí é caso perdido. Meu marido, aí é caso perdido. Minha esposa, ali é caso perdido. E assim a gente vai deixando. A gente até tenta, mas como a gente vem tentando, não tem dado certo. Isso acaba tirando a nossa energia, isso acaba tirando a nossa perseverança, isso acaba nos desanimando. Mas eu quero trazer essa mensagem, essa reflexão,
justamente para a gente entender o nível de problema que aquela família estava enfrentando. Hoje em dia a gente muitas vezes reclama de problemas em nossa família que não é nada em comparação ao problema dessa família. Esposas que têm reclamado dos maridos de tal forma que acham que é o fim do mundo e por isso querem logo desistir. Lembrem a situação dessa família. Quem sabe esse homem não era casado, não tinha uma esposa, quem sabe ele não tinha filhos. Eu fico imaginando, eu lendo essa história, meu Deus, e se ele fosse casado, e os filhos? E eles tentando, e botava cadeia, e botava grilhões, e levavam pessoas, pelo amor de Deus, vamos trazer o meu pai, vamos trazer, enfim, o meu esposo. Olha que situação terrível, amados. Aí a Bíblia diz que ele de toda se desvencilhava. Ninguém conseguia conter aquele homem. E a reflexão, a mensagem que eu quero deixar para você, amados, é que no restante da história, diz que Jesus, quando chegou até aquela cidade de barco, ele saiu ao encontro de Jesus, e Jesus, no versículo de número 7, diz: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. O que Jesus nos mostra aqui, amados, e isso que eu quero compartilhar também com vocês, com todos aqueles que de certa forma também estão travando uma luta em suas famílias, seja uma luta com filhos, seja uma luta com esposa, seja uma luta com maridos, seja a luta com irmãos, com pais. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que não desista da sua família. Nunca ache que o seu problema é insolúvel. O que acontece, amados, e que nós temos que aprender aqui, é que na maioria das vezes nós não alcançamos vitória porque usamos as armas erradas. Nós não alcançamos a vitória porque não estamos sabendo fazer uso das armas adequadas. Muito pelo contrário, temos usado armas erradas. Observe que a família daquele homem, eu já vou dizer que é a família, porque eu entendo que é a família, pelas pessoas que moravam naquela cidade, pelo quadro daquele homem, ninguém ia se importar com ele. Então a família tentou prendê-lo com cadeias, tentou prendê-los com grilhões e tentou usar pessoas para segurá-lo. Ou seja, as pessoas estavam usando armas carnais para tratar de um problema espiritual. E nós lemos aqui no início, amados, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá, amados, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Não use arma carnal para lutar com aquilo que é espiritual. O que é espiritual é vencido de forma espiritual, com as armas espirituais. Observe que quando Jesus chega, Jesus não manda prendê-lo com grilhões, Jesus não manda prendê-lo com cadeias, Jesus não manda ninguém segurá-lo. Jesus simplesmente repreende os demônios. Aquela luta, amados, era espiritual, nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. O que acontece é que nós temos usado as ferramentas, as armas carnais. Nós mesmos temos entrado na carne, temos discutido com os nossos familiares, queremos levá-lo até Deus pela força humana. Muitas vezes queremos constrangê-los, humilhá-los. Usamos armas, amados, que não vão resolver. Estamos fazendo exatamente como a família daquele homem, queremos prendê-lo, queremos levar à força o nosso familiar até Cristo, e não pode ser dessa forma. As nossas armas têm que ser espirituais. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Como tem sido a sua luta pela sua família? Quais as armas você tem utilizado para trazer o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, os seus irmãos até Jesus? Tentando convencê-los com argumentos, com palavras muitas vezes duras, muitas vezes humilhando, muitas vezes constrangendo, utilizando a força, usando armas humanas, quando elas não vão resolver. O interessante, amados, é que a Bíblia diz que depois que Jesus expulsa o demônio, versículo 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, assentado, vestido, e a Bíblia diz, em perfeito juízo. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu marido, seus irmãos não estão doidos, não estão loucos. Aquilo é caso perdido, aquele é um louco, não estão. O que acontece é que você está usando a arma errada. Deus quer trazer a sua família a uma consciência perfeita. Deus quer deixá-los vestidos em perfeito juízo. A sua casa tem que estar adornada e preenchida pelo Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que você começar a usar as armas corretas, as armas espirituais. Reflita sobre isso, ore. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, vistam toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cinjam-se com o cinto da verdade, vistam a couraça da justiça, calcem os pés com o evangelho da paz, usem o escudo da fé, usem o capacete da salvação, orem no Espírito. Observe que todas essas ferramentas, essas armas são espirituais. Coloque a sua família em oração, ore por ela. Lembre-se que é nas regiões celestiais onde você vai ter vitória. É lá onde se concentra a força contrária que você tem que destruir. Não esqueça que o seu caso não é um caso perdido, nem é um caso grandiosíssimo demais. Lembre-se sempre dessa história aqui, desse endemoniado. Lembre da família desse homem. Lembre-se da esposa desse homem. Lembre-se dos filhos desse homem. E lembre-se como esse homem foi restaurado
ao perfeito juízo. Através de Jesus Cristo. Através de Cristo Jesus, você vai ter vitória na sua família. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus encha o seu coração de esperança, de perseverança, de ânimo, para que você continue orando e lutando de forma espiritual pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.